Olá, você está no canal de leituras da Telma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Continuação do capítulo 11. César foi deixado sozinho e a cavalo na arena, ao passo que Afonso saiu por uma porta improvisada na lateral, deixada entreaberta para que pudesse retornar imediatamente quando julgasse necessário. Ao mesmo tempo, do lado oposto da arena, irrompeu o touro, que logo foi cravejado por toda parte com dardos e flechas. Alguns continham explosivos, de modo que pegaram fogo e irritaram o touro de tal forma que, depois de rolar no chão de dor, o animal levantou-se furioso e, vendo um homem a cavalo, avançou em direção a ele. Foi naquela arena estreita, perseguido por um inimigo veloz, que César Borgia exibiu toda aquela destreza que fazia dele um dos melhores cavaleiros da época. Porém, por mais habilidoso que fosse, não poderia continuar escapando por muito tempo, naquele espaço limitado de um adversário contra o qual a única saída era fugir. Assim que o touro estava ganhando terreno e se aproximando cada vez mais, Afonso surgiu de repente, acenando a capa vermelha com a mão esquerda e segurando uma longa e delicada espada aragonesa com a direita. Estava na hora. O touro estava a apenas alguns metros de César, e o perigo que corria parecia tão iminente que um grito feminino foi ouvido de uma das janelas. Ao ver um homem a pé, porém, o touro parou abruptamente e, julgando que talvez fosse melhor atacar o novo inimigo em vez do outro, voltou-se contra ele. Por um momento, o animal permaneceu imóvel, mugindo, fazendo a poeira voar com as patas traseiras e batendo nas laterais do corpo com a cauda. Então, ele avançou em direção a Afonso, os olhos injetados e os chifres rasgando o chão. Afonso o esperava com um ar de tranquilidade. Então, quando o animal estava a apenas 3 passos de distância, o homem saltou para o lado, oferecendo-lhe, em vez de seu corpo, a espada, que afundou até o cabo no corpo do animal. O touro, detido em pleno ataque, permaneceu imóvel e trêmulo por um instante. Então caiu de joelhos, soltou um mugido débil e, caindo no mesmo local em que fora golpeado, deu seu último suspiro sem dar mais um passo sequer. Os aplausos explodiram de todos os lados, exaltando o golpe que havia sido desferido com tanta sagacidade e rapidez. César tinha ficado a cavalo e, em vez de se preocupar com o que acontecia ao seu redor, buscava com os olhos a bela espectadora que expressara tanto interesse por ele com um grito. Sua busca não foi em vão. Ele reconheceu uma das damas de companhia de Isabel, duquesa de Urbino, que estava noiva de Gian Battista Caracciolo, capitão-geral da República de Veneza. Agora era a vez de Afonso fugir do touro e de César lutar com ele. Os jovens trocaram de lado, e depois de 4 mulas terem arrastado relutantemente o touro morto para fora da arena, e depois de os lacaios e outros criados de sua santidade terem espalhado areia sobre os lugares manchados de sangue, Afonso montou um magnífico corcel andaluz de origem árabe, leve como o vento que fecundara a sua mãe no deserto do Saara. César, depois de desmontar, recuou para reaparecer mais tarde, quando Afonso estivesse enfrentando o mesmo perigo de que acabara de resgatá-lo. Em seguida, um segundo touro irrompeu na arena, provocado da mesma maneira pelos dardos pontiagudos e flechas flamejantes. Assim como o primeiro, correu em direção ao homem a cavalo, assim que o avistou, e deu início a uma magnífica perseguição, na qual era impossível distinguir, velozes como corriam pelo solo, se o cavalo perseguia o touro ou se era o touro que perseguia o cavalo. Depois de 5 ou 6 voltas, porém, apesar de toda a velocidade do cavalo árabe, o touro estava cada vez mais perto
e era possível distinguir quem fugia e quem perseguia. Quando a distância entre os animais não ultrapassava o comprimento de 2 cabos de lança, César apareceu de súbito, armado com uma daquelas longas espadas de 2 mãos que os franceses costumam usar. E justamente quando o touro, prestes a atingir Dom Afonso, passou diante de César, ele brandiu a espada, que reluziu como um relâmpago, e cortou a cabeça do animal, enquanto o corpo, impulsionado pela velocidade da corrida, tombou 10 passos à frente. O golpe foi tão inesperado e desferido com tal destreza que não foi saudado com meros aplausos, mas com grande entusiasmo e gritos frenéticos. César, como se em meio ao triunfo não pensasse em mais nada além daquele grito proferido durante a primeira tourada, pegou a cabeça do touro e, entregando-a a um de seus escudeiros, ordenou que a colocasse, como uma homenagem, aos pés da bela veneziana que lhe dera um sinal de interesse tão vivo. Aquela festa, além de proporcionar um triunfo a cada um dos rapazes, teve também um outro propósito. Destinava-se a mostrar à população que uma perfeita harmonia reinava entre os dois, já que acabavam de salvar a vida um do outro. Portanto, se algum infortúnio se abatesse sobre César no futuro, ninguém sonharia em acusar Afonso. E, se algum infortúnio se abatesse sobre Afonso, ninguém sonharia em acusar César. Houve um banquete no Vaticano naquela noite. Afonso vestiu-se de forma elegante e, por volta das 10 horas da noite, saiu de seus aposentos e dirigiu-se ao edifício onde residia o Papa, mas a porta que separava os 2 pátios estava fechada. Ele bateu e bateu, mas ninguém apareceu para abri-la. Afonso pensou então que seria mais fácil contornar a Praça de São Pedro. Por isso, saiu desacompanhado por um dos portões do Jardim do Vaticano e atravessou as ruas sombrias que conduziam à escadaria que desembocava na praça. Mal havia colocado os pés no primeiro degrau, contudo, quando foi atacado por um bando de homens armados. Afonso levou a mão à espada, mas antes mesmo de tirá-la da bainha, foi atingido por 2 golpes de alabarda, um na cabeça, o outro no ombro. Foi apunhalado na lateral do corpo e ferido na perna e na têmpora. Atingido por esses 5 golpes, perdeu o equilíbrio e caiu no chão, inconsciente. Os assassinos, supondo que ele estava morto, subiram correndo as escadas e encontraram os 40 cavaleiros que esperavam por eles na praça. Ali, sob sua proteção, atravessaram a porta Portese e saíram da cidade. Afonso foi encontrado à beira da morte, mas ainda vivo, por alguns transeuntes que o reconheceram. Um punhado deles correu para levar a notícia do assassinato ao Vaticano, enquanto os outros, pegando o homem ferido nos braços, o levaram de volta para seus aposentos na Torre Nuova. O Papa e César, que souberam dessa notícia quando estavam se sentando à mesa, mostraram-se muito aflitos e, deixando seus convidados, foram imediatamente ver Afonso, para verificar se seus ferimentos eram ou não fatais. Na manhã seguinte, para afastar qualquer suspeita que pudesse recair sobre eles, prenderam Francesco Gazella, tio materno de Afonso, que viera a Roma na companhia do sobrinho. Acusado por 2 falsas testemunhas como autor do crime, foi considerado culpado e, consequentemente, decapitado. Mas eles só haviam conquistado metade do que pretendiam. Por alguns meios, justos ou sujos, as suspeitas foram suficientemente desviadas dos verdadeiros assassinos, mas Afonso não estava morto. Na verdade, graças à sua constituição forte e à habilidade dos médicos, que levaram muito a sério o sofrimento do Papa e de César, e acreditaram que fariam um bem a Alexandre VI se lhe curassem o genro, o homem ferido progrediu para a convalescença. Entre mentes, chegou a notícia de que Lucrécia soubera do acidente do marido e estava a caminho para cuidar dele pessoalmente. Não havia tempo a perder. César mandou chamar Michelotto. Abre aspas.
Naquela mesma noite, fecha aspas, escreveu Bucar, abre aspas, Dom Afonso, que não morreria de seus ferimentos, foi encontrado estrangulado em sua cama, fecha aspas. O funeral aconteceu no dia seguinte com uma cerimônia não exatamente imprópria, mas certamente inadequada para sua alta patente. Dom Francisco Borgia, arcebispo de Cosenza, conduziu a cerimônia na Basílica de São Pedro, onde o corpo foi sepultado na igreja de Nossa Senhora da Febre. Lucrécia chegou naquela mesma noite. Conhecia o pai e o irmão muito bem para se deixar ser enganada. O duque de Valentinois, imediatamente após a morte de Afonso, tinha mandado prender os médicos, os cirurgiões e um pobre corcunda, que trabalhava como criado. Mas Lucrécia sabia perfeitamente de onde viera o golpe. Temendo que a dor que sentia a fizesse perder a confiança de seu pai e irmão, ela se retirou para Nepe com todos os seus criados, toda a sua corte e mais 600 cavaleiros, para passar o período de luto naquela cidade. Desta forma, aquele grande problema familiar estava resolvido, e Lucrécia estava novamente viúva e, portanto, pronta para servir às novas conspirações políticas do Papa. César Borgia permaneceu em Roma por tempo suficiente para receber os embaixadores da França e de Veneza. Porém, como a chegada deles foi um pouco adiada e as últimas festas haviam aberto uma brecha no tesouro do Papa, ele resolveu nomear 12 novos cardeais. Essa nomeação tinha dois propósitos. O primeiro foi trazer 600 mil ducados para o tesouro papal, já que cada barrete cardinalício custava 50 mil ducados. E o segundo foi garantir ao Papa uma maioria constante no Sagrado Concílio. Por fim, chegaram os embaixadores. O primeiro era o Sr. de Villeneuve, o mesmo que comparecera anteriormente, em nome da França, para ver o Duque de Valentinois. Assim que entrou em Roma, avistou na estrada um homem mascarado que, sem descobrir o rosto, expressou grande alegria por sua chegada. Tratava-se do próprio César, que, não querendo ser reconhecido, partiu após uma breve conversa, a máscara ainda lhe ocultando o rosto.